Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, profissionalzinho, para mais uma aula, mais aquela aula gostosinha, bonitinha que você gosta. Preparo todo o carinho para você. Nesse canal está cada vez mais lindo para vocês, pensando no seu aprendizado, na sua aprendizagem, no seu estudo. Então tudo que você precisa de língua portuguesa você encontra aqui. Desde a parte de gramática, redação, interpretação de texto, literatura, tem tudo aqui para você com muito carinho e amor. Hoje a gente dá sequência ainda na parte de acentuação, e se você não assistiu ainda a minha aula de acentuação, já sabe que tem que assistir. Na semana passada teve aula de acentuação também, mas a acentuação dos ditongos. Hoje, aula de acentuação do hiato, bem específico para você aprender de uma vez por todas e nunca mais errar a acentuação dos hiatos. Bora lá? Muito bem, pessoas! A acentuação do hiato é algo muito importante e muito legal. Primeiro, quando eu falo em hiato, vale a pena você relembrar comigo o que é hiato. Hiato é quando eu tenho na mesma palavra duas vogais que na separação em sílabas cada uma vai para uma sílaba, beleza? Então eu vou dar um exemplo clássico que eu sempre trago para vocês. A palavra coelho. Coelho, ó, coelho. Separei o O e o E. E aí, essa separação do O e do E que estavam juntos na palavra e que ficaram cada um em uma sílaba, isso é o meu hiato. Tranquilo, sem nenhum segredo, você sabe disso, tá fácil. Beleza. Coelho, isso é o hiato. Mas quando é que eu acentuo o hiato? E aí é que vem a grande questão. O hiato pode ocorrer também quando a segunda letra do hiato for I ou U, beleza? E aí lembra sempre que eu já falei isso pra vocês, que o I e o U, quando estão na mesma sílaba com outra vogal, eles funcionam como semivogal. Mas sozinhos numa sílaba, o I e o U funcionarão como vogais. Por quê? Porque você tem que lembrar daquele conceitozinho básicos. Básicos não, daquele conceitozinho básico. Na língua portuguesa, tô suando minha careca, gente. Olha só, tá brilhando muito aí? Editor, se vira aí pra tirar um pouco do pozinho. Ou melhor, do pozinho, do brilho da minha careca, desculpa. Olha só, quando eu falo do hiato, a separação, o I e o U funcionando como vogal sozinho na sílaba, por quê? Tem um conceito básico que eu já falei pra vocês uma vez, que é o seguinte: não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Então, se eu tenho o I sozinho na minha sílaba, ele está tendo função de vogal nessa sílaba. Se eu tenho o U sozinho nessa sílaba, ele tem função de vogal nessa sílaba e está tudo certo. Isso ocorre em várias palavras. Quando isso ocorrer em uma palavra em que essa sílaba aí, que o I e o U estão sozinhos, é a mais forte, eu vou acentuar pela regra do hiato. E aqui vale um pequeno adendo. A regra do hiato não depende se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Beleza? Especialmente oxítona e paroxítona. Não importa se a palavra é oxítona ou paroxítona. Se tiver um hiato ocorrendo em que a segunda vogal do hiato é o I ou o U e estiver sozinha na sílaba, vai acentuar. Beleza? A acentuação do hiato é uma regra à parte. Beleza? Uma regra diferente da regra básica aí que a gente sabe das oxítonos e paroxítonos. Tudo bem? Então vamos lá. Por exemplo, quando eu pego a palavra saída. Saída. A palavra saída fala saída, ok? Por que é acentuado? Primeiro, o I é a parte mais forte da palavra? É a sílaba tônica. Então, saída, ok. Como que funciona a acentuação do hiato? A regra diz o seguinte: acentua-se a segunda vogal do hiato quando ela for I ou U, estiver sozinha na sílaba, ou seguida de S, e não vier precedida de ditongo ou pós-cedida de NH. Beleza? Então se eu tiver um ditongo antes, não acentua. Se eu tiver um NH depois, também não acentua. Então ela só vai ser acentuada se ela estiver sozinha na sílaba ou com S junto dela. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Palavra saída. Separei em sílabas. Saída. Você tem que saber todo o conceito do hiato. Vamos lá. O I é a segunda vogal do hiato? Sim ou não? Sim. Beleza. Tá sozinho na sílaba? Sim. Tem ditongo antes? Não. Tem NH depois? Não. Então, acentua. Sacaram a ideia? Sempre vai ser assim. Ah, mas ela é paroxítona. Agora não importa se é paroxítona ou oxítona. Esquece disso. Crava na regra do hiato. Vamos lá, de novo. A palavra egoísmo. Egoísmo. Separando de sílaba, egoísmo. Separou o O do I. Beleza. O I é a segunda vogal do hiato? Sim. Tá sozinha na sílaba? Não. Mas o que é que vem junto dela? O S. Pode ser S? Pode. Tem ditongo antes? Não. Tem NH depois? Não. Então acentua. Sacaram que ele tem que cumprir com todas as propriedades da regra para ser acentuado? Outro exemplo. A palavra, essa é legal, hein? Juíza. Juíza. No feminino, tá? Então vamos lá. Juíza.
O I é a segunda vogal do hiato? Sim. Tá sozinho na sílaba? Sim. Tem S? Não, tudo bem. Tem NH depois? Não. Tem ditongo antes? Também não. Ok, acentua. Mas olha só que pegadinha marota aqui, ó. Agora eu quero separar o masculino, juiz. Como é que separa? Juiz. Beleza. Juiz. Tem acento, juiz? Vamos pensar junto? O I é a segunda vogal do hiato? Sim ou não? Sim. Tá sozinho na sílaba? Não, porque tem o Z ali. Tem S junto? Não. O que é que tem junto? Z. Pode acentuar? Não. Professor, como assim, professor? Quer dizer então que juiz não tem acento e juíza tem? Sim. Mudou a divisão silábica, mudou a regra para acentuação. E é isso que a galera às vezes não entende. Quer gravar, decorar, não. Tem que entender a regrinha. E entender a regra é só aplicar. Olha só, a palavra país. Beleza? País. Separei em sílaba? País. Que é parecido com juiz, né? Beleza. O I é a segunda vogal do hiato? Sim. Está sozinho na sílaba? Sim. Não. Tem o S junto. Mas pode ser acompanhado de S? Pode. Então vai acento. O que não pode ser acompanhado com o Z, como era a questão do juiz. Você sacou isso? Olha que doideira. Quando eu entendo a aplicação da regra, eu nunca mais erro. Eu nunca mais erro. Outro exemplo aqui, ó. A palavra raiz. É igual juiz, ó. Raiz. O I é a segunda vogal do hiato? Sim. Tá sozinho na sílaba? Não, tem o Z. Pode acentuar? Não. Agora, raízes. Raízes no plural? O I é a segunda vogal do hiato? Sim. Tá sozinho? Sim. Vai acento? Vai. Que regra, moleque. Que dia que é isso? Só no pagodinho, não vai relaxar, só pra... Sacaram essa ideia? Raízes vai acento e raiz não vai, porque é a regra do hiato. Olha outro exemplo aqui, ó. A palavra baú. Baú, separei em sílaba. Baú. U é a segunda vogal do hiato? Sim. Tá sozinho na sílaba? Tá. Vai acento? Vai. Ah, professor, mas é oxítona. Esquece oxítona. É a regra da acentuação do hiato que está acentuando essa palavra. Então veja, além das regras básicas que nós sabemos, nós temos que saber essas regras especiais. Regra do ditongo, regra do hiato. Como é que eu faço a acentuação de tudo isso? Sacaram isso, pessoas? É muito doido, né? Mas é assim que funciona. Então, pessoas, todas as vezes que você pensar na regra do hiato, tem que pensar dessa forma que eu falei para vocês. Agora, olha só, tem alguns casos bem diferentões aqui que não são acentuados pela regra do hiato, mas parece. Mas olha só, a palavra poético. Poético, separou o E do O, né? Poético. Você acentua o E? Acentua. Mas peraí, professor, você acabou de falar que a regra do hiato acentua o I e o U. Exato, então por que eu acentuei o E nesse caso? Porque daí entra na regra das proparoxítonas, ó. Poético é uma proparoxítona, então acentuo pela regra da proparoxítona, não pela regra do hiato. Professor, tá fazendo sentido na minha cabeça agora. Tá fazendo... E é isso, tem que fazer sentido na nossa cabeça, velho. Quando faz sentido na cabeça, cara, é isso. Quando eu falo pra vocês entenderem o funcionamento das coisas, é exatamente isso. Tá? Outro exemplo aqui, ó. A palavra boêmio. Boêmio. Ah, acentua porque o E é a segunda vogal do... Não. A segunda vogal do hiato tem que ser I ou U. Nesse caso, não é, é o E. Mas por que eu acentuei boêmio? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Terminou em ditongo, acentua. Boêmio. Sacou? Então a regra que acentua essa palavra não é a regra do hiato. Por mais que exista um hiato aí dentro dessa palavrinha. E é importante lembrar, para acentuar no hiato é só quando eu trabalhar com o I e o U, sendo a segunda vogal do hiato. Beleza? Ah, eu não mostrei um exemplo para vocês do uso de NH, né? Então, por exemplo, a palavra rainha. Ó, rainha, separei. O I é a segunda vogal do hiato? Sim. Tá sozinho na sílaba? Sim. Posso acentuar? Não. Por quê? Porque depois tem NH. E se isso ocorrer, na regra diz que não pode acentuar. Se eu tiver NH após o I, eu não acentuo. Mesma coisa para moinho. Moinho. O I é a segunda vogal do hiato? É. Tá sozinho na sílaba? Tá. Vai acento? Não, porque tem NH depois. Sacaram, gente? É só aplicar a regra e você nunca mais erra nada em relação à parte do hiato. Certo, pessoas? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais uma aula de acentuação bem recortadinha, bem mastigadinha pra você. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Ah, não vai embora, calma, volta aqui. Quero dizer pra você que você pode fazer parte também do clube de membros. Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário de que tipo de acentuação você quer ver mais aqui no canal. Eu vou fazer tudo pensando em vocês. Tamo junto, pessoas! Agora sim, lembra sempre, toda segunda e toda quinta tem aula nova. Beijo do gordo, tchau.